Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início aqui no nosso oitavo podcast. Hoje eu estou aqui na função de apresentador do podcast com um dos sócios do grupo da Contropax, Charles Henrique. Vamos bater um pouco aqui de um bate-papo referente à questão do imposto de renda pessoa física. O Charles aqui é o cara do imposto de renda na Contropax, se tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida depois do podcast, coloca lá nos comentários, a gente vai estar tentando ajudar vocês nesse sentido. E aí, Charles, vamos começar a bater esse bate-papo aqui sobre imposto de renda. E, antes de mais nada, eu já quero começar com uma pergunta, né? Qual é o prazo da declaração do imposto de renda pessoa física e quem está obrigado a declarar imposto de renda? A primeira é duas em um aqui, vai. Pronto, Valdemir. Em relação ao imposto de renda, é um assunto que surge muitas dúvidas, né? Principalmente na época da declaração. E aí, quando chega esse tempinho aí de março, abril, a galera vai toda se preocupando, juntando documentação já para tentar se livrar do leão o quanto antes, né? Mas em relação ao prazo de entrega, ele se iniciou agora, dia 15 de março, né? E vai até meados, finalzinho ali de maio, até o dia 31 de maio é o prazo para entrega da declaração. Nessa situação, né, o governo, até mesmo após a pandemia, ele esticou esse prazo. Antes era um prazo de 45 dias, ali em média, mas ele esticou esse prazo para os contribuintes terem um prazo hábil para fazer a declaração, fazer as revisões, né, e entregar tudo em tempo hábil ali para a Receita Federal. Em relação à obrigatoriedade, né, isso é uma das dúvidas que muitos clientes aqui vêm questionando em relação à obrigatoriedade, se eu sou obrigado, se eu não sou obrigado, eu declaro ou não. Então, esses são os questionamentos. Em relação à obrigatoriedade, Valdemir, tem uns pontos, né, que a gente entende que são os principais, que é em relação aos rendimentos. Certo. Quem teve rendimentos de trabalho assalariado, pensão, aposentadoria, outros rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, já torna obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Lembrando que esses rendimentos foram rendimentos auferidos em 2023. Isso. Entendi. Quer dizer, se for 80 centavos, já está livre, né? R$ 30.639,80 não precisa declarar. Mas Então, bateu os assim, 90, tá obrigado. Charles, quem mais, assim, quais seriam os outros fatores que tornam as pessoas também a estar obrigado a fazer essa declaração, fora a questão do rendimento? pronto, nós temos também a questão patrimonial. Quem teve ali em 2023 uma soma patrimonial a partir de 800 mil, isso é importante, pessoal, que teve até uma alteração referente à declaração do ano passado, né, ano calendário 2022, que a obrigatoriedade era 300 mil. E para esse ano teve uma mudança aí para 800 mil. A Receita Federal entendeu que dentro daquela situação, em relação aos últimos anos, foi necessário fazer essa atualização, né, patrimonial. Ou seja, quem teve a soma de patrimônio ali em 2023 acima de 800 mil também torna obrigado a declarar. Bem como a questão de investimentos. Eu tive ali rendimentos de aplicação financeira, rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte. Acima de 200 mil também torna aí a pessoa obrigada a declarar. Certo. Outro ponto importante também é em relação à Bolsa de Valores. Antigamente tinha, até o ano retrasado, tinha obrigatoriedade de quê? Fez o investimento de R$ 1 na Bolsa de Valores, já me torna obrigado a declarar imposto de renda. E teve uma alteração a partir do ano passado, que só torna obrigado em relação à Bolsa de Valores quem teve ali venda, né, de ações acima de 40 mil durante o período, né? Então teve essa mudança aí dentro dessa questão. Interessante, interessante, Charles. Outra questão também que o pessoal fala muito, é muito debatido, é referente à questão das deduções do imposto de renda, né? Quais são as despesas que efetivamente pode ser deduzido do imposto de renda? Que tem muitas dúvidas nessa seara, né? Valdemir, em relação às despesas dedutíveis, a gente tem a questão do plano de saúde, né, consultas, exames médicos. Lembrando que toda consulta, todo exame, e até bem como plano de saúde, você tem que ter a documentação hábil ali atestando que você teve aquele gasto, bem como consulta, exame, ter o recibo identificando o estabelecimento prestador, Certo. o CNPJ ou o CPF ali daquele prestador do serviço, o valor, bem como o nome e o CPF do paciente. Essa é a documentação hábil que é necessário para ser dedutível como
despesa do imposto de renda. Além da questão da saúde, nós temos a educação, né? Cursos de graduação, mestrado, pós-graduação, nível técnico, ali dentro da sua área, você pode também deduzir da base de cálculo do imposto de renda. E o curso de inglês? O curso de idioma, pessoal, isso aí já não está na base de dedução. Somente nesses cursos de nível técnico ou graduação que é permitido. Perfeito. Tem mais alguma despesa que queria colocar assim, exemplificar? Valdemir, fora a área da saúde e da educação, nós podemos deduzir também a questão de pensão alimentícia. Você tem um alimentando e utiliza ele na sua declaração, você pode deduzir todo o valor de pensão pago. Lembrando, essa pensão ela tem que estar em escritura pública ou em decisão judicial. Certo. Um exemplo, na decisão eu pago uma pensão de R$2.000 ali para o meu filho, coloco o valor de R$2.000. Se eu pagar um valor de R$2.500 e esses R$500 estiver fora da decisão judicial ou da escritura pública, eu não posso utilizar aqueles 500 para deduzir. O que é escritura pública, Charles? Escritura pública é aquele documento, né, hábil, que no acordo ali em relação eu expliquei. É decisão judicial, mas que é o mais utilizado. Não sei, mas tu falou escritura pública. É porque escritura pública ou decisão judicial. Pergunta aí de novo, vai. Charles, e o que é escritura pública? A escritura pública, a decisão judicial, é um documento hábil em que, na questão da separação ali do casal, um dos contribuintes fica ali obrigado a pagar a pensão alimentícia para o seu dependente, né, para o alimentando, e a partir disso é uma decisão registrada em cartório, né, onde é colocado todas as informações agora no imposto de renda. É necessário colocar toda a caracterização, certo, número de processo, vara, daquele documento hábil, para que você possa estar utilizando a despesa como dedutível. Entendi. Charles, outra questão que é muito comum a gente debater, perguntar, esclarecer, é referente à questão de quem pode ser meu dependente. Porque as pessoas querem botar o neto, aí depois quer botar o pai, aí quer botar o tio, aí ajuda um sobrinho, agora quer botar o sobrinho como dependente. Daqui a pouco tem até o gato e o periquito também na declaração, né? Se tiver um CPF. Mas, enfim, legalmente, quem pode ser o dependente da declaração de imposto de renda? Valdemir, basicamente é o quê? É o cônjuge, ou a pessoa que você vive ali há mais de 5 anos, ou a questão dos filhos. Tem uma questão em relação a avós, netos, bisnetos, que é em relação a tutela ou curadoria daqueles indivíduos. Se você tem a tutela, se você tem a questão de dependência, você pode utilizar ali as despesas que é gasto com ele para a dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda. Então não é só você fazer aquele bem social dentro da sua família, é você ter o documento de tutela ou curadoria daquela pessoa que você é o responsável legalmente por ela, correto? Correto. Pronto. Caso contrário, a Receita Federal pode vir ali notificar porque você está utilizando aquela despesa. E aí já faz a retificação e o ajuste. Entendi. Eu estou usando aqui a minha pesquinha aqui, porque faz tempo que eu não faço a declaração, mas vamos aqui deixar tudo estruturado. Outra questão também que a gente vê muito no debate é a documentação legal. Eu diria até a documentação básica, Charles, para que a pessoa possa fazer uma declaração de imposto de renda e ela ter essa atenção de, poxa, qual documento eu tenho que ir atrás para resolver isso aqui, ou procurar e tudo mais, entendeu? Em relação à documentação, nós temos o que basicamente? Os comprovantes de rendimentos dos valores que você recebeu ali durante o período de 2023, os informes de rendimento das instituições bancárias, que são aquelas contas que você teve movimentação ali em 2023 e teve um saldo relevante dentro daquele sentido. Fora isso, a relação de despesas dedutíveis da base de cálculo, que é o quê? Educação, saúde, consulta, exame, tudo aquilo que é dedutível da base de cálculo. É interessante você ter todas essas notificações de serviço ou os recibos para a gente se utilizar como dedutível. Sim. Bem como a relação de bens ali que você adquiriu em 2023 ou vendeu, né? Ou teve também ganho de capital. É interessante enviar também essas informações. E caso você tenha investimento em bolsa de valores, é interessante ter toda a documentação, desde a aquisição, venda e controle daqueles ativos. Esses 4 pontos que eu falei são as documentações básicas, mas é claro, dentro do contexto geral aí, tem outras documentações pertinentes que, ao analisar, a gente verifica se é necessário ou não o envio para colocar dentro da declaração.
Entendi. Até porque, como tu falou anteriormente, né, a questão se você paga pensão alimentícia, E, se você vê o documento, se você realmente, quais são os seus investimentos, tem dentro, fora do país, né? Enfim, toda a sua área patrimonial e financeira que mexe seu dinheiro, o Estado quer saber da sua vida um pouquinho, ele quer estar ali do seu lado. Até pouco tempo atrás a gente falava muito de Big Brother fiscal, né? sim. Hoje em dia o Big Brother fiscal, mais do que nunca, é uma realidade. E assim, toda que chega essa época de imposto de renda, eu me lembro muito bem que as pessoas falam assim, rapaz, algumas perguntas, né? Eu declarei esse ano passado, eu sou obrigado a declarar esse ano? Eu sou empresário, eu sou obrigado a declarar? É alguns mitos que se criam. E aí, Charles, quais outros mitos aí que tem? Quais são essas respostas aí? Em relação à obrigatoriedade, pessoal, é até uma questão que é necessário se analisar. Ah, eu cumpri algum dos requisitos referente à obrigatoriedade, então de fato você tem que fazer a declaração e enviar. Ah, eu não cumpri os requisitos. O que é que eu faço? Eu declaro, não declaro? O que é bom a Receita Federal saber ou não da minha movimentação? Isso é uma pergunta que eu recebo constantemente, mano. Ela sabe, ela sabe. Então, assim, a Receita Federal, Valdemir, ela já sabe toda a movimentação financeira da pessoa física. Movimentação acima de 2.000 ali mensal, os bancos já enviam uma obrigação acessória chamada financeira para a Receita, ou seja, elas já sabem a sua movimentação. Então, assim, o fato de você fazer a declaração de imposto de renda, ela traz outros benefícios, mesmo você não estando obrigado, que é o quê? Primeiro ponto, comprovação de renda. Eu já recebi vários casos aqui de clientes solicitando fazer a declaração de imposto da pessoa física, somente porque foi abrir uma conta bancária e foi necessário comprovar a renda da pessoa física. Então, teve que se fazer a declaração. Bem como eu vou precisar fazer um financiamento, vou precisar fazer um empréstimo. A declaração é o meio hábil para você formar o seu lastro patrimonial dentro Sim. daquele período. É uma das requisições que a gente mais recebe. Vou fazer o financiamento, vou fazer o consórcio, vou fazer o empréstimo. O banco, ele sempre pede a declaração de imposto de pessoa física. E quando você começa a fazer a sua declaração, você consegue montar um lastro para o banco e o banco consegue te validar dentro daquela operação. Então, esses são os benefícios de elaborar a declaração sem obrigatoriedade. Eu digo assim, há um bom tempo eu sou obrigado a declarar imposto de renda, mas até mesmo de ser obrigado, eu sempre o fiz e busquei estruturar, porque eu tinha algumas decisões a tomar. Eu falo, o que é que você vai fazer esse ano da sua vida? Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai fazer o quê? Pronto. Esse documento foi um dos motivos que eu consegui o financiamento da minha casa, comprei o carro, fiz várias operações. Por quê? Porque tinha uma rastreabilidade dentro dessas informações que me validava financeiramente para que eu possa adquirir contrair esses empréstimos. Então, assim, ó, como o Charles mesmo falou aqui, é um instrumento muito importante e muito hábil para que você possa estar querendo fazer e colher esses benefícios, né? Até mesmo porque ninguém aparece do nada com 1 milhão. Todo 1 milhão tem sua história a ser construída, né? É até um fato, Valdemir, que até na contabilidade que a gente aprende, que é o quê? Toda movimentação tem a sua origem e destino. Correto. Na declaração de imposto da pessoa física é a mesma coisa. Ah, se eu tive um rendimento, se eu comprei um carro ali, como foi que eu comprei aquele carro, com qual rendimento, com qual lastro? E a declaração de imposto da pessoa física, ela diz isso de forma perfeita. Correto. Charles, outra questão também que aparece muito é a questão de imóveis, né? Quando aí tem as duas questões. Eu tenho um imóvel, eu vendi esse imóvel, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Valdemir, em relação ao imóvel, você tem um imóvel, não se enquadra ali na obrigatoriedade dos 800 mil de patrimônio, mas você vendeu ele e dentro dessa venda teve ganho de capital, ou então, dentro dessa venda, você utilizou ele no prazo de 180 dias para adquirir outro imóvel, sendo um único imóvel seu, isso já te torna obrigado a declarar, trazendo em relação a esse requisito. Entendi. E aí, se tu tem um imóvel financiado, como é que funciona isso aí? Tu tem que declarar ou não tem que declarar e tudo mais? Essa questão é um dos pontos que eu visualizo que vem mais se perpetuando uns erros referente a quê? Ao registro do imóvel financiado. Sim. Já recebi declarações, né, de clientes, de contribuintes, que dentro daquele bem estava registrado o valor total pago e não o valor total sendo pago no financiamento. Um exemplo, eu comprei um imóvel aqui financiado no valor de 200 mil
em 60 parcelas no valor X, né? Lá na declaração já havia um valor do imóvel, 200 mil. E isso, né, legalmente, é incorreto. O que é que deve ser feito? Você coloca ali o valor que você pagou de entrada e, consequentemente, vem montando esse lastro de acordo com o valor que você vem pagando Sim. das parcelas do financiamento. Sim. É tanto que se o bem que você comprou pelo valor de 200 mil, ao final do seu pagamento, ele vai valer ali em torno de 400, 450 mil pelo custo de aquisição. Valor de mercado é outro ponto também, que a galera vem muito atualizando os imóveis, vem atualizando os carros a valor de mercado. Sim. E isso, pela legislação de imposto de renda, não deve ser feito, não é o correto a se fazer. Entendi. Charles, aí também tem uma situação também que é referente a imóveis. Acho que fecha, quase que chega a fechar essas principais dúvidas de imóveis, mas o cara recebeu um imóvel de herança. E aí? Tem que declarar, não tem que declarar? Como é que funciona? Bom, em relação a imóvel de herança, como é que funciona? Se você recebeu ali aquele imóvel como doação, né? Ele de fato ele tem que estar, você está obrigado a declarar o imposto de renda dentro daquele requisito da herança, mas é importante analisar qual é a obrigatoriedade que está inserido ali. O valor do imóvel foi 850 mil, a soma dos bens do imóvel ultrapassa 800 mil, o valor do rendimento que você teve ali, né, para poder suportar algum valor do imóvel, receber uma parte de doação, comprou outro imóvel, ultrapassa 800 mil. Então, assim, são critérios, são situações que a gente tem que analisar para saber se de fato se aquele imóvel, junto com as diversas situações da declaração, lhe torna obrigado. Só uma situação específica a gente não consegue te dizer, é obrigado. Mas sim, tem que analisar toda a conjuntura, todo o cenário. Se o cara receber um imóvel de herança de 400 mil reais e ele vai ficar com esse imóvel, ele tem que declarar? Pela declaração de imposto de pessoa física, você não está obrigado pela questão patrimonial. Mas é claro que, como você recebeu esse imóvel e possivelmente, dependendo da situação, você pretende vendê-lo a um valor X, a declaração de imposto de pessoa física, se você fez benfeitorias, alguma reforma, isso vai te beneficiar no momento da venda, porque você está com o custo dele ali atualizado com as reformas e construções. Então, assim, independente do valor do imóvel, o que é que eu recomendo? Faça a declaração, declare e construa aquele lastro patrimonial naquele período. Charles, aí tem mais duas situações que eu queria te perguntar aqui em questão do imposto de renda. A primeira muita gente não declara porque, como algumas pessoas gostam de dizer, não quer que sabe que a Receita Federal sabe o que ela tem dos seus bens, né? Porque ela acha que só a declaração de imposto de renda vai dizer isso para a Receita Federal. E a outra questão e a outra questão também, na verdade são três, né? Aí a segunda é quando o CPF também está bloqueado, muitas vezes acontece o CPF bloqueado, e a terceira é malha fina. O que é que você pode falar dessas três situações aí bem interessantes? A primeira é em relação à questão do bloqueio do CPF, né? Tive o meu CPF bloqueado, o que é que eu faço? Me desespero? Essa é a primeira situação que as pessoas, quando vêm atrás da gente para a gente ser aquele provedor de solução, tentar entender e tentar ajudar. Quando o CPF está bloqueado, pode ser por diversos motivos. Não fez a declaração de imposto de renda do ano anterior, ano calendário 2022. A situação patrimonial ali dentro da malha fina, você estava obrigado em uma das outras requisições, dos requisitos, Sim. né? Você não declarou e aí acaba também caindo na malha. Então, assim, quando a pessoa vem, a gente analisa qual foi o fato proveniente daquela malha, faz o ajuste, faz a declaração, você paga ali uma multa, um valor em média de R$165, e no outro dia você já está liberado, né, dentro desse contexto. O segundo ponto, que é em relação a o que é malha fina, né? Quando o pessoal fala, cai em malha, o que é que eu devo fazer? A malha nada mais é que a Receita Federal te notificando. Contribuinte, a informação que você transmitiu, comparando com a base que eu tenho, não está batendo, não tem congruência nisso, está divergente. Sim. Faça disso, corrige isso antes que eu te notifique, antes que eu te chame aqui para você se esclarecer aqui na Receita Federal. Então, assim, a malha nada mais é que uma notificação para você se auto-declarar ali, se auto-regularizar perante o âmbito da Receita Federal. É interessante porque essas situações que a gente fez aqui, pontuou, eu me lembro de várias situações. Uma foi uma mulher que teve o CPF bloqueado. Na verdade, a mãe de uma cliente nossa, tá? O CPF dela foi bloqueado. Ela estava em Brasília, voltando para o Ceará, e ela não podia voltar porque o CPF dela estava bloqueado.
Eu tenho que passar mais um dia em Brasília devido a isso, né? E a outra eu me lembro que é uma particular minha. A minha mãe sempre me declarou me declarava como dependente. Na época eu tinha uns 20 anos ali, fazia faculdade. Aí eu comecei o estágio. Automaticamente eu tinha a remuneração do meu estágio, eram R$ 600 na época. E a minha mãe me declarou como dependente. Como ela não declarou meus rendimentos da bolsa do estágio, Sim. né? Ela caiu na malha fina. Aí teve que me tirar, porque se botasse o valor da bolsa do estágio e eu como dependente, ela teria imposto a pagar no imposto a restituir. Aí eu me lembro dessas historiazinhas, sabe? Que eu já a vivenciei isso em família, enfim, e tudo mais. E são coisas, pessoal, que eu costumo muito dizer o seguinte, ó. Cada jogador na sua área de ataque. Então não queira ter a responsabilidade de um técnico do nível do Charles, né, do que tem um conhecimento apurado nessas questões. Não queira se colocar numa zona de perigo. Porque o cara quer ser contador, quer ser advogado, depois quer ser engenheiro, depois quer ser arquiteto. Estudar sobre as áreas é muito bacana, sabe, Charles? Mas dominar as áreas é uma coisa totalmente diferente, principalmente quem está no dia a dia do campo de batalha, né? Porque a gente não vê uma situação, a gente vê várias situações destes processos de maneiras diferentes, né? E a gente tem um histórico assim, absurdo nesse sentido. O Gabriel já tá mandando a gente encerrar o podcast. Ele é que manda no podcast. Ah, o Gabriel é gente boa, viu, galera? É, mas faz parte. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar, mas a ideia inicial, me corrija se eu estiver errado, era abrangir de uma forma bem geral, né? Aí também fazer alguns vídeos também pontual para o pessoal tirar suas dúvidas. E aí, pessoal, vocês comentam no vídeo, compartilha, ajuda a gente a entender aquele conteúdo e aquilo que está fazendo para vocês, o nível de relevância que isso tá servindo aí para vocês, a gente poder até se aperfeiçoar, né, Charles? O objetivo do podcast da Control Pax é esse daqui. Você quer fazer mais algum apontamento, mais alguma colocação? Em relação a um ponto também que está sendo muito difundido aí nessa parte da declaração de imposto de renda, né? Sim. Hoje em dia, para a gente poder importar essas informações, a gente está solicitando o cliente, né, o acesso da conta por conta da LGPD. O que é que a gente recomenda? Fazer uma procuração ali para o contador, para a empresa de contabilidade, importar essas informações e, com isso, fazer a conclusão ali da declaração pré-preenchida. Então, assim, o GOV é um ponto muito importante, né, que Sim. a gente até recomenda todos os contribuintes, todos os cidadãos brasileiros terem o acesso ao GOV-BR, fazer o reconhecimento facial, ter ali a autenticação prata ou ouro, né, que são as duas autenticações que é válido para o imposto de renda, e com isso fazer a declaração, transmitir em tempo hábil e o quanto antes se livrar do leão, que essa é uma das preocupações que os clientes vêm. Te mandei a documentação, recebo hoje. Então, assim, tudo isso a gente prepara com todo cuidado, com todo zelo, para a gente fazer uma declaração completa, fazer uma declaração que seja útil não só para a Receita Federal, mas também para a vida daquele contribuinte. Então, assim, pessoal, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma orientação, podem ficar à vontade, entre em contato conosco, temos nosso contato nas nossas redes sociais, a gente está à disposição aqui para lhe atender da melhor forma. Pessoal, é isso. Agradeço a todos vocês, agradeço especialmente o Charles por poder difundir esse conhecimento que ele tem na área e até o próximo podcast. Um forte abraço.